Boa tarde! Nosso grupo é composto por Igor Messias Mota, Júlia Luísa Soares Mesquita, Khalid Tomé e Melissa Ribeiro de Sales. Iremos falar sobre Santo Agostinho, sobre sua vida, sobre suas obras, seus principais pensamentos e vamos também interpretar parte do seu livro O Livre Arbítrio. É importante lembrar que as datas elas divergem de acordo com algumas referências e por isso optamos por colocar só algumas datas. Primeiro, quem foi Santo Agostinho? Aurélio de Agostinho nasceu em 354 d.C. e viveu por 76 anos. Ele foi um filósofo, um escritor, bispo e importante teólogo cristão no norte da África durante a dominação romana. Suas concepções sobre a fé e a razão entre a Igreja e o Estado dominaram toda a Idade Média. Santo Agostinho, conhecido também como Agostinho de Hipona, nasceu em Tasgade, numa cidade da Numídia, hoje conhecida como Argélia, no norte da África, região também dominada pelo Império Romano. Agostinho viveu e escreveu durante a Era Patrística. A patrística foi uma vertente filosófica que teve início no período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. O nome patrística faz uma referência aos primeiros padres da Igreja Católica, que se dedicaram a desenvolver uma filosofia que se aproximava do pensamento cristão e do conhecimento religioso. Ou seja, Santo Agostinho foi um dos pais da Igreja, influenciou grandemente o catolicismo. A história de Santo Agostinho. Sua infância e adolescência transcorreram principalmente em sua cidade natal, em um ambiente limitado por um povoado perdido entre as montanhas. Seu pai, Patrício, era um pagão e pequeno proprietário de terras. Já sua mãe, Mônica, era uma cristã devota que exerceu grande influência sobre a conversão do filho. No começo, Agostinho fazia pouco caso de se interessar pela doutrina cristã. Aos 11 anos, Santo Agostinho foi enviado a Maduro, onde estudou literatura latina. Em Maduro, ele iniciou os estudos de retórica, lia e decorava trechos de poetas e prosadores latinos, como Virgílio e Terêncio, estudou música, física, matemática e filosofia. Nesse período e nessa cidade, ele também entrou em contato com as práticas e crenças pagãs romanas, época em que eu já disse que o Império Romano dominava a região. Aos 17 anos, foi para Cartago estudar retórica. Mas, contrariando as vontades de sua mãe cristã, foi nesse período que ele começou a se envolver com a doutrina do maniqueísmo. Em 373, nasce Adeodato, filho de seu romance com uma cartaginense. Ele se dedicou aos estudos da escritura nesse período, mas logo ele ficou desiludido diante do estilo simples da Bíblia. Depois de 3 anos, Agostinho termina o estudo superior em retórica e eloquência. Depois de se formar em retórica e eloquência, Agostinho volta para sua cidade natal e abre uma escola particular, onde ensina gramática e retórica. Em 374, ele vai para Cartago e, mais uma vez, se dedicou ao ensino da retórica. Em 383, Agostinho segue para Roma e, no ano seguinte, é nomeado mestre de eloquência em Milão. Entretanto, a inquietude da alma de Agostinho era um tema permanente em sua vida. O despertar de seu espírito crítico o levou a adotar o maniqueísmo. O maniqueísmo é o dualismo religioso sincretista, que se originou na Pérsia e foi amplamente difundido no Império Romano. O maniqueísmo tinha como doutrina, basicamente, em afirmar a existência de um conflito cósmico entre o reino da luz, o bem, e o das trevas, o mal. O maniqueísmo afirmava que ao homem se impunha o dever de ajudar a vitória do bem por meio das práticas ascéticas, pretendendo seguir a força única da razão. Houve um período também que Agostinho se tornou hedonista. O hedonismo, ele traz consigo a noção de que seja o prazer a finalidade absoluta da existência humana. Ao praticar essas duas vertentes, Agostinho trazia grande desgosto para sua mãe cristã. Durante 12 anos, foi seguidor de Mani, profeta persa que pregava uma doutrina na qual se misturavam o evangelho, o ocultismo e a astrologia. Segundo Mani, o bem e o mal constituíam princípios opostos e eternos, presentes em todas as coisas. O homem não era o culpado por seus pecados, pois já trazia o mal dentro
dentro de si, e insatisfeito com as respostas que o maniqueísmo oferecia, Agostinho resolveu abandonar a doutrina e o hedonismo também, e em seu lugar, temporariamente, ele preenche todas essas dúvidas com um profundo ceticismo. Por fim, a conversão ao catolicismo de Agostinho. Ele ficou muito insatisfeito com as respostas que ele encontrou nas outras vertentes, como no maniqueísmo, e Agostinho resolveu abandonar essa doutrina e, em seu lugar, como eu já falei, ele ficou com um profundo ceticismo, não acreditava em muita coisa. A grande confusão de cosmovisões na cabeça de Santo Agostinho o fizeram ficar pulando de doutrina em doutrina. Em 386, Agostinho vai procurar Ambrósio, que é um poderoso bispo do império, e em busca de uma colocação oficial como professor. Em vez disso, ele encontra respostas para algumas de suas dúvidas. Passa a assistir os sermões de Ambrósio, inspirados, sobretudo, no Antigo Testamento. Finalmente, a influência de Santo Ambrósio foi decisiva para converter Santo Agostinho ao cristianismo, além também da influência de sua mãe, que era uma cristã devota. Em 387, Agostinho é batizado, e no ano seguinte ele retorna definitivamente para Tagaste, sua cidade natal, mas infelizmente sem a sua mãe, que havia falecido. Logo depois, o seu filho também vem a falecer, e então, triste pela perda de seus entes queridos, Santo Agostinho vende as propriedades deixadas pelo seu pai e distribui entre os pobres. Dessas propriedades, Agostinho conserva apenas uma pequena porção de terra, onde funda o primeiro monastério agostiniano. Em 391, ele é consagrado sacerdote em Hipona, região provinciana do Império Romano. Em 396, ele é consagrado bispo auxiliar de Hipona, onde se tornou um dos pilares da teologia cristã e católica, e permaneceu nessa posição durante 34 anos, pregando fortemente a palavra de Cristo, derramando sabedoria sobre o povo, combatendo as heresias e demonstrando seus conhecimentos em seus livros. E daí, consequentemente, torna-se um dos mais influentes e importantes teólogos e filósofos da Igreja. As principais obras e pensamentos de Santo Agostinho. Ele foi um pensador com grande volume de manuscritos, que girou em torno de 100 e 115 obras. Entre os anos de 397 e 398 d.C., Agostinho se dedicou a escrever Confissões, sua obra de maior importância e que até hoje é considerada por alguns teólogos a maior obra ocidental após a Bíblia. Neste livro, que foi o primeiro do gênero autobiográfico, Agostinho discorre em sua primeira parte sobre sua vida antes de se encontrar com Deus, sobre sua infância, seu relacionamento com seus pais, sobre linguagem, educação e sobre a sua busca da verdade por trás do bem e do mal. Na segunda parte, de Confissões, ele já tinha se encontrado no catolicismo e se preparava para seu batismo. Após esse acontecimento, o livro perde o teor autobiográfico e passa a discorrer sobre as reflexões de Agostinho sobre o tempo, a natureza humana e o espírito. Outra obra de grande relevância para seu acervo foi Cidade de Deus, onde Agostinho descreve uma política idealista de que na Terra há aqueles que amam a si mesmos e aqueles que amam a Deus, ou seja, aqueles que vivem na cidade dos homens, que caminham rumo ao inferno, e os que vivem na cidade de Deus, que caminham rumo aos céus. E o livre-arbítrio de Santo Agostinho, onde ele se aprofunda principalmente sobre a origem e a causa do pecado, assim como a responsabilidade humana sobre os seus atos livres. Aqui ele trata sobre a liberdade do ser humano e a origem do mal moral. Para ele, o pecado está no abuso da liberdade, sendo, entretanto, o livre-arbítrio um grande dom de Deus. Agostinho defende que o livre-arbítrio é sempre um bem concedido ao homem por Deus, mesmo que o homem o utilize de forma errônea, o que provoca o mal. Para sustentar tal afirmação, Agostinho desenvolve uma das teorias mais interessantes do período medieval, acerca da liberdade da vontade e do mal. A obra O Livre-Arbítrio é escrita em forma de diálogo entre Agostinho e seu amigo Evódio, que não se sabe ao certo se realmente existiu. E se trata sobre a vontade livre do homem e a origem do mal. A principal afirmação de Agostinho é que o livre-arbítrio é um bem concedido por Deus. É importante ter em mente que mesmo Agostinho sendo cristão e fervoroso na fé, na sua investigação ele junta dois meios, a fé e a razão. Segundo o pensamento agostiniano, não basta apenas ter fé,
é necessário saber sobre o que se acredita. E também não basta apenas mover-se pela razão, pois, para que essa seja eficiente, é necessário acreditar no que se investiga. Portanto, em sua investigação sobre o livre-arbítrio, Agostinho primeiramente prova a existência de Deus, depois prova que o livre-arbítrio é um bem e, por conseguinte, provém de Deus. Ainda em seu livro, O Livre-Arbítrio, Santo Agostinho busca a origem do pecado em seu primeiro capítulo. A argumentação se dá a partir da pergunta: qual a causa de procedermos mal? Antes, ele busca compreender o que é o proceder mal através de exemplos que ele usa: os adultérios, os homicídios e os sacrilégios. Ao fazer sua exposição, defende a existência de dois tipos de mal: o físico, que gera o sofrimento, e o moral, que gera o pecado. A partir de seus exemplos, busca a compreensão de como eles podem ser considerados maus. O tema do livre-arbítrio é de tamanha reflexão em todos os tempos e épocas, pois o homem vê-se livre para pensar, agir e ser. Porém, muitas vezes se esquece de medir a consequência de seus atos e a causa de suas ações. Para reparar essa questão, indo contra as heresias, Agostinho cumpre com uma grande finalidade: mostrar que o amor de Deus pela sua obra é tão grande que ele sempre oferece a chance de uma reparação, reconciliação ou até mesmo uma reaproximação dele, o bem supremo. Assim, mesmo dispondo da sua liberdade, o homem pós-moderno não deve esquecer-se que este ato implica, antes de tudo, um compromisso com o que realizar-se para que não decline ou até mesmo se perca com esse dom de Deus, que lhe é concedido, e sempre que isso ocorrer, não esquecer do ser sumamente bom, do seu amor pela criação e da chance que ele oferece para esta reaproximação a si. No livro 1, Agostinho e Evódio chegam à conclusão que o homem possui o livre-arbítrio. Porém, diante da afirmação de Agostinho de que o livre-arbítrio é um bem dado por Deus, Evódio levanta um problema ao afirmar que é por tal liberdade que o homem peca. O quanto me parece ser compreendido no livro anterior é que não só possuímos o livre-arbítrio da vontade, mas acontece ainda que é unicamente por ele que pecamos. A introdução inicia com a seguinte pergunta: por que Deus nos deu a liberdade de pecar? Aqui, Evódio quer saber a razão pela qual Deus concede ao homem o livre-arbítrio. Tudo que é bom vem de Deus, e o que é justo é bom. Ele atribui a felicidade aos que praticam o bem e não castiga ninguém indevidamente, pois ele é justiça. O homem procede, portanto, de Deus e pode viver retamente, caso queira. Essa argumentação utilizada por Agostinho mostra que Deus não quer e nem concede o mal a ninguém. É necessário que ele conceda uma liberdade de escolha para que o homem possa viver retamente ou não. Ainda que o homem possa usar o mal da liberdade, a sua vontade livre deve ser considerada como um bem, e a resposta é clara, porque é concedida por Deus. Agostinho mostra também que deve-se reconhecer que ela é um bem e um dom de Deus, e que é preciso condenar aqueles que abusam desse bem. A solução ao problema da origem do mal, em Santo Agostinho, tem como base a ideia platônica de deficiência. O mal é originado por uma deficiência de vontade livre. Agostinho propôs que o mal não poderia existir dentro de Deus, nem ser criado por Deus, e é, ao contrário, um subproduto da criatividade de Deus. Ele rejeitou a noção de que o mal existe em si mesmo, propondo em vez disso que é uma privação ou afastamento do bem e uma corrupção da natureza. Ele escreveu que o mal não tem natureza positiva, mas a perda do bem recebeu o nome de mal. Tanto o mal moral quanto o mal natural ocorrem, Agostinho argumentou, devido a um mau uso do livre-arbítrio, que pode ser rastreado até o pecado original de Adão e Eva. Ele acreditava que essa má vontade presente na alma humana era uma corrupção da vontade dada aos seres humanos por Deus, tornando o sofrimento uma justa punição pelos pecados dos humanos. Porque Agostinho acreditava que toda a humanidade estava seminalmente presente nos lombos de Adão, ele argumentou que toda a humanidade herdou o pecado de Adão e sua justa punição. No entanto, apesar de sua crença de que o livre-arbítrio pode ser transformado em mal, Agostinho afirmou que é vital para os humanos terem-o, porque eles não poderiam viver bem sem ele.
Ele argumentou que o mal poderia vir dos humanos, porque, embora os humanos não contivessem nenhum mal, eles também não eram perfeitamente bons, e, portanto, podiam ser corrompidos. Agostinho acreditava na existência de um inferno físico, mas que a punição física é secundária à punição de ser separado de Deus. Ele propôs duas razões para isso. Primeiramente, os humanos têm livre-arbítrio, e somente aqueles que escolheram seguir a Deus serão perdoados e capazes de evitar o inferno. E segundo, ele acreditava que a escolha de Adão e Eva pelo pecado afetou nossa livre escolha, e que os humanos são incapazes de resistir ao pecado. Agostinho propôs que a graça de Jesus Cristo libertou os humanos do pecado original, mas afirmou que os seres humanos só podem ser salvos se escolherem receber a graça, e que essa escolha é formada pelo caráter de seres humanos individuais. Citando que mesmo aqueles que serão salvos continuam a pecar, Agostinho propôs que aqueles que escolheram a graça de Deus ainda irão para o inferno por um tempo para purificá-los de seus pecados antes de irem para o céu. Relação da boa vontade com a lei eterna e atemporal. A vida feliz é atribuída à boa vontade e a infeliz à má vontade. Quem a ama, ama algo que é eterno e imutável. A partir dessa ideia, o autor mostra que há então duas espécies de homens: os amigos das coisas eternas, lei eterna, que traz consigo mesmo a felicidade, e aqueles amigos das coisas temporais, leis temporais, pertencentes aos insensatos. Aqueles que estão submissos à lei eterna se afastarão do temporal. O inverso ocorre. Após essa breve reflexão, outra ideia tentada mostrar é a maneira como governa a lei temporal. Essa lei, que limita os indivíduos e muitas vezes governa os homens de má vontade, está diretamente ligada à posse de bens que os homens desejam. Agostinho mostra as consequências do apego ou desapego dos bens deste mundo. Há uma penalidade que surge devido ao amor às coisas boas ou más. O amor desordenado às coisas deste mundo que são passageiras, e a outra, o amor com cuidado. Em resumo, Agostinho apresenta a teoria da boa vontade, envolvendo a questão das 4 virtudes, como a fim de alcançar a felicidade. Agostinho expõe de maneira hierarquizada os 3 graus de perfeição do ser: ser, vida e razão, sendo este o mais elevado e acima dele só Deus. O pensador pergunta de maneira argumentativa a Evódio referente a qual é o mais elevado. Sua resposta mostra o entender como o mais excelente. Uma conclusão clara e objetiva pelo decorrer do diálogo mostra que apenas o homem possui esta mais nobre perfeição. A partir desta análise introdutória, Agostinho faz uma análise detalhada de cada um dos sentidos, mostrando que, de maneira particular, um a um, eles levam a uma faculdade diferente. O conhecimento advindo dos sentidos externos pelo sentido comum e pela razão. Para ele, os sentidos exteriores são comandados pelo nosso sentido interior, compreendido pela razão, onde os externos transmitem conhecimento a este que funciona como papel de governo. A nossa razão concede a saber tudo, bem como a distinção entre os sentidos. Portanto, tudo está submisso a ela. Essa é a argumentação de Agostinho para mostrar a importância dessa perfeição. A ética de Agostinho possui um paradigma claro. Ela depende de Deus. Porém, ao mesmo tempo, ele parte do princípio do pecado original. Essa concepção do pecado de Agostinho não infantiliza o homem, porém o trata como um ser que poderá tender tanto ao bem, a Deus, ou ao mal, o pecado. Dessa forma, diferente de outros autores, ele não atende que o ser humano é sumariamente bom, como entendia a religião antes do pecado original, mas ele compreende esse ser humano como alguém que, se não seguir uma vida virtuosa em Deus, será levado ao mal, ou os vícios à carne, e por isso o ser humano não poderá se valer de sua própria natureza para a salvação. Agostinho compreende que as coisas possuem uma certa escala de prioridades. Invertê-la poderá significar sair do caminho de Deus. Agostinho chama isso de humildade. Para ele, segundo o Olinto Pergoraro, a humildade não é o falso discurso que finge minimizar o homem como miserável e pecador. A verdadeira humildade é aquela que nos mantém em nosso lugar na escala das coisas criadas. Tal escala é compreendida como a ordem das essências, ou seja, Deus, homem, animal, vegetal e mineral.
Algo que Agostinho compreende como o oposto da ética do amor é a idolatria, ou seja, amar as criaturas e apegar-se a elas sem referi-las a Deus. A ética de Agostinho é compreendida melhor na obra A Cidade de Deus, ou acerca da ideia das duas cidades. Ele entende que a verdadeira felicidade está na esperança da salvação. A felicidade plena não poderá ser encontrada no plano material, e por isso ela depende da vida eterna, ou seja, mantendo sua vida em Deus, na eternidade e nas virtudes, o ser humano chegará a esse Deus. Porém, ao pensar em si mesmo, focar-se no próprio poder, como se fosse o próprio bem, os seres humanos decaem ao vício. Agostinho acredita nessa forma de ética, que se remete a Deus, Criador, o princípio e o fim de tudo. Para Agostinho, existem os homens que vivem segundo o Espírito e os homens que vivem pela carne. Dessa forma, Agostinho explica que a vida segundo o Espírito, ou segundo o amor, irá gerar certas virtudes, a prudência, a coragem, a justiça e a humildade. Enquanto a vida segundo a carne gera os vícios, a avareza, a luxúria e a soberba. Para Agostinho, quem ama perversamente o bem, torna-se escravo deste bem. E é por isso que ele incluiu o conceito de usufruir, que significa utilizar as coisas sem fruí-las. Contrapondo com Aristóteles, podemos perceber duas éticas muito similares na questão de que a virtude é que determina se uma pessoa será boa ou não. A diferença principal entre as duas éticas é que a ética agostiniana compreende o Deus revelado como sendo o princípio e o fim de todas as coisas, enquanto Aristóteles coloca o fim último como sendo a felicidade. Para Aristóteles, a felicidade pode ser alcançada em vida seguindo uma vida virtuosa, uma vida bela e equilibrada, fugindo dos vícios e das paixões da alma, enquanto em Agostinho, a felicidade plena jamais poderá ser alcançada em vida. Ela só é alcançada junto a Deus na vida eterna. Um outro ponto interessante de se ressaltar é a forma como ambos os filósofos trabalham as questões dos vícios e das paixões, principalmente na questão do sexo. Aristóteles trabalha a justa medida, o equilíbrio entre as coisas. Mesmo que não deixe explícito em sua obra, tomando como ponto de partida a sociedade grega e a noção de eros, Aristóteles pode compreender que o sexo pelo prazer é algo que pode chegar a uma felicidade. Caso ele esteja incluído na justa medida, ele não será um vício, mas sim uma coisa benéfica, uma vez que ele é uma forma de amor. Mesmo que seja a mais baixa dentre as três concepções gregas. Porém, em Agostinho, encontramos justamente o contrário. Ele não utiliza da justa medida, tratando o sexo pelo prazer como um grande pecado. Para ele, é uma perversão fazer sexo só pelo prazer. Dessa forma, ele acaba deixando de lado partes do princípio do equilíbrio de Aristóteles. Uma vida em Deus não poderá usufruir dos prazeres que a carne pode fornecer. A ética de Agostinho muitas vezes parece uma mistura entre a ética aristotélica com a verdade revelada de Deus. Ambas possuem as mesmas bases e os mesmos princípios, como tornar as virtudes humanas como algo que possibilitará o ser humano em ser bom. Porém, elas se destacam à medida que a reflexão se eleva, tomando certas peculiaridades distintas, como uma tendência a Deus. É claro que Agostinho possuiu grandes influências de seu passado e de sua época, assim como Aristóteles. Ambos foram frutos de suas sociedades. Porém, mesmo assim, as bases de seus pensamentos estão de tal modo, tão bem construídas, que certamente são atuais, e com quase nenhuma mudança poderão ser utilizadas mesmo nos dias de hoje. Algumas curiosidades sobre a vida de Santo Agostinho. No calendário católico, o dia de Santo Agostinho é dia 28 de agosto, o dia da data de sua morte. É atribuído a Santo Agostinho a autoria da primeira autobiografia escrita, intitulada Confissões, escrita entre os anos 397 a 398. Segundo Agostinho, a interpretação da Bíblia deveria ser feita de acordo com os conhecimentos de cada época, de modo a provocar releituras dos textos sagrados. Santo Agostinho é considerado o santo protetor dos teólogos, impressores e cervejeiros.
A identidade da mãe de seu filho, uma mulher cartaginense, nunca foi revelada. Essas são algumas curiosidades da vida de Santo Agostinho. Conclusões. É inevitável perceber a importância de Santo Agostinho, pois foi e é um dos mais influentes e importantes teólogos e filósofos da Igreja. Tanto isso é verdade que até os dias de hoje, quase 1700 anos após a morte de Agostinho, temos milhares de cristãos influentes, teólogos, filósofos e escritores da mais alta classe de intelectualidade que se baseiam nas obras de Agostinho. É bom registrar que toda essa sabedoria e conhecimento tornaram Agostinho nada mais nada menos que um doutor da Igreja, um título extremamente raro que só é dado ao indivíduo de grande reconhecimento e importância nos campos da teologia e da doutrina católica, o qual só existem outros 34 nomes que receberam esse título honorífico. Como esse é um assunto denso e com muitas camadas, nós achamos interessante colocar como anexo o vídeo do canal Parabólica no YouTube sobre filosofia medieval, a fim de ilustrar o que foi falado e fixar o conteúdo. A seguir o vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó e hoje a gente vai falar sobre filosofia medieval. O primeiro filósofo que a gente vai trabalhar hoje é o Santo Agostinho. O nome dele, na verdade, era Agostinho de Hipona, mas ele se tornou um doutor na Igreja Católica, por isso o nome Santo Agostinho. Ele é um filósofo lá do século V que tinha uma formação neoplatônica, que a gente vai ver hoje como que funciona isso. E ele era pertencente a uma escola eclesiástica chamada patrística. Para vocês bem entenderem, por que ele tinha uma formação platônica ou neoplatônica? Ele acreditava que o reino dos céus equivalia ao mundo inteligível que o Platão dizia. E o reino dos homens equivalia ao mundo sensível. Lembrem dessa história de Platão, o mundo inteligível e o mundo sensível? Pois é, para ele era importante atingir o mundo inteligível ou o reino dos céus. Então, por isso, ele dizia que a salvação, para poder chegar ao reino dos céus, é atingida através da sua conversão, da aceitação de Deus e da sua meditação. Santo Agostinho acreditava sim na conciliação entre a fé e a razão, mas desde que a fé esteja colocada como prioridade em relação à razão. É preciso crer para compreender. O outro filósofo que a gente vai ver que se opõe em partes às ideias de Santo Agostinho é Tomás de Aquino, também conhecido como São Tomás de Aquino. Ele foi um filósofo mais para frente, do século XIII, então ele já está num período que a gente chama de Baixa Idade Média. E ele é influenciado principalmente pelas ideias, se a gente for colocar dos gregos, do Aristóteles, aristotélico, e a gente vai perceber essa diferença em relação ao Santo Agostinho. E ele era pertencente à escola chamada de escolástica. Para o São Tomás de Aquino, o mundo sensível é capaz de gerar conhecimento. Não é só o mundo inteligível. O mundo sensível que é o reino dos homens. E para quê? Para compreender a fé cristã e a existência de Deus. Para São Tomás de Aquino, a existência de Deus se dá por 3 vias para comprovar no mundo sensível essa existência de Deus. A primeira via é o motor, a via do motor. Se você analisar o passado do nosso mundo de cada coisa, você chega ao primeiro motor, que é Deus. A segunda é a causa eficiente. Deus dá para a gente o motivo de tudo existir. A terceira via é o contingente necessário, o motivo de tudo ter uma forma específica. E a gente encontra isso em Deus, qual o motivo que ele deu. A quarta via são os graus de perfeição. O parâmetro para a gente analisar tudo, maior, menor, fraco, forte, é Deus. O parâmetro que a gente tem, o exemplo que a gente tem, é Deus. E a quinta via é o governo supremo. Existe uma finalidade de existirmos, e essa finalidade é chegar a algum lugar, nesse caso, chegar a Deus. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau, fui!
Essas são as nossas referências. E muito obrigada por ter assistido.